Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Karen do canal do blog Ler Pra Sempre. Eu vim trazer pra vocês hoje a resenha do livro Viva contra o Apocalipse, da Kate Coyle. Esse livro aqui eu gostei muito, então não podia deixar de vir falar pra vocês, porque além de eu ter feito uma resenha escrita, eu queria muito fazer uma resenha em vídeo também. Então aqui a gente vai conhecer a Vivi, uma menina que sempre foi daquelas bem certinhas, então ela obedecia aos pais, tirava boas notas na escola, nunca se metia em confusão. E aos 17 anos ela vive num mundo em que foi basicamente dividido entre aqueles que acreditam no livro de Freak e os que não acreditam, que basicamente são os crentes e os não crentes. Os crentes acreditam que o dia do arrebatamento está chegando, e pra Vivi isso não faz diferença nenhuma, porque apenas os devotos vão ser salvos, e ela não acredita em religião nenhuma. E os pais dela acabaram se tornando crentes e devotos, e ela acabou se recusando a participar disso, porque ela nunca teve uma religião e nunca acreditou que realmente isso fosse de fato acontecer. Então ela mal pode esperar para que o dia do arrebatamento chegue logo e passe, que tudo isso acabe e que ela possa se ver livre da obsessão dos pais e de todos os outros crentes. Só que na véspera desse arrebatamento, que eles estão falando que vai acontecer, ela vai para casa da Harp, que é a melhor amiga dela, e ela só consegue pensar no dia seguinte, onde tudo isso vai ter terminado já. Só que quando ela chega em casa no outro dia de manhã, ela percebe que os pais dela desapareceram, sumiram e que no teto tem 2 buracos. Então ela começa a perguntar se de fato ela estava errada, se o arrebatamento chegou mesmo a acontecer, onde foram parar os pais dela, já que alguns crentes foram arrebatados e outros não. Então ela acha isso tudo muito estranho. Então as coisas estão muito confusas e ela se vê sozinha em um mundo que está realmente se tornando desconhecido para ela. E como nem todos os crentes foram arrebatados, todo mundo parece que está disposto a reservar a sua passagem no céu, porque eles acreditam que vai ter um segundo arrebatamento em que Deus vai levar aqueles que ele não tinha levado agora. E mesmo que isso signifique destruir quem não é crente. Então os crentes estão realmente muito obcecados, porque eles querem super ser arrebatados, os que ficaram. Eles acham que vai ter um segundo arrebatamento. Todo mundo está muito louco procurando alguma forma de ser arrebatado, se redimir e tudo mais. E como ela tá órfã, os avós dela acabam indo buscar ela pra morar com eles. E ela vai, aparentemente, pra esperar que o fim do mundo irá chegar. Porque os que não foram arrebatados acreditam... Os que não são crentes e não foram arrebatados acreditam que o fim do mundo vai chegar e que eles vão morrer. Então eles só querem esperar isso. Mas quando a Vivian tá lá, ela percebe que lá não é o lugar dela. E ela só quer descobrir o que aconteceu com a família dela. E a única pessoa com quem ela consegue contar é a Harp, que é a melhor amiga dela. Então ela volta pra casa e acaba chamando a Harp pra ir com ela descobrir o que aconteceu com os pais dela e com os pais da Harp também, que também eram crentes e tal. Apesar de a amiga dela já ter sua cota de sofrimento pra lidar, juntas as duas acabam se juntando e ganham a companhia de uma terceira pessoa, que é um menino misterioso de olhos azuis, que já encanta a Vivian assim no começo. Ele acaba tendo muitas informações sobre os seguidores da igreja, porque ele tem uma relação lá com o outro pastor e tal. E os três acabam embarcando em uma viagem pelos Estados Unidos em busca de respostas. No mundo pré-apocalíptico, saem os três de carro numa viagem super louca em busca de respostas. Então, eles passam por poucas boas e aí, de fato, a história começa a acontecer. Eu, particularmente, sou uma super amante dos livros Young Adults, gosto muito do gênero, só que apesar de ter lido inúmeros livros desse gênero, eu nunca tinha lido nada assim. Esse livro especial conseguiu me surpreender demais, porque pra começar, a autora foi super genial a criar um livro e falar sobre apocalipse sem aquele negócio de um vírus letal que vai matar todo mundo, sem zumbi, sem vampiros, essas coisas todas. Zumbi, geralmente, né, que tem livro de apocalipse. Sem o mundo se acabando em chamas, e como na maioria dos livros do gênero. Então ela conseguiu mudar esse negócio de apocalipse, fazer um apocalipse realmente meio que da Bíblia, assim, meio que essa coisa de cristãos e não cristãos, do mundo tá acabando, mas sem esse negócio de zumbi e seres sobrenaturais. Então isso já contou muitos pontos pra mim, porque foi uma ideia super original. Então, de uma forma simples, eu achei que a autora conseguiu introduzir a narrativa dela em um tema muito polêmico e que não aborda só a religião como um todo, mas sim também o fanatismo religioso, que é visto por diferentes ângulos, né, na nossa sociedade. Então a crítica religiosa nesse livro é muito forte e muito clara, e me fez pensar em como esse fanatismo todo pode levar as pessoas a não enxergarem quem está do seu lado, a se acharem superiores que as outras por acreditarem em alguma coisa e a outra pessoa não. E pior, tentar forçar os outros que não são crentes a serem e virem para o caminho certo, né? Então, ao longo do livro, a história parece cada vez mais com o que a gente está vivendo realmente nos dias de hoje. E a gente tá vendo acontecer e a gente começa a pensar. Eu comecei a pensar enquanto estava lendo esse livro. Será que um dia isso realmente vai acontecer com a gente? Porque é muito parecido com a nossa realidade. A autora também faz uma crítica para os Estados Unidos, porque no livro o Pastor Freak, ele fala que que Deus só salvou os crentes por causa do capitalismo. Então tem essa crítica também em cima dos Estados Unidos, porque é o lugar que se passa esse livro aqui.
E outra coisa também que me deixou muito feliz é como os relacionamentos desse livro foram abordados, porque embora tenha romance, a gente tem muita essa questão de amizade. Então a gente tem amizade muito improvável entre a Harp e a Vivian, que são duas pessoas completamente diferentes, tipo super B10, assim, e que lutam realmente com unhas e dentes pra sobreviver nesse mundo louco. Então a Vivi é uma personagem incrível, a amiga dela também, eu gostei muito, me identifiquei demais com a Vivi principalmente. E ela entrou pra minha lista, na verdade, de personagens favoritas, porque ela é uma personagem muito bem construída. Apesar de ter todo esse jeito meio B10, assim, como até o amigo dela acaba dizendo, né, o Peter, ela é totalmente real, então é uma personagem muito, muito real. E isso foi um dos fatores que me fez gostar tanto dela. Então ela é como se fosse eu, como se fosse você, e se como se a gente estivesse enfrentando o apocalipse, eu consegui me ver nela. Porque ela é muito corajosa, só que ela também sente medo, então ela faz o que precisa ser feito. Ela é como se fosse eu, você, numa versão corajosa, apesar de ter medo das coisas. A história é uma daquelas que você consegue devorar rapidinho, então é um livro que você consegue ler super rápido, porque é uma narrativa muito fluida. E a cada hora a Vivi e os amigos dela acabam fazendo descobertas novas, e o tempo inteiro eu me vi envolvida realmente nessa história. Uma única coisa que me incomodou nesse livro, e que um pouquinho do romance ali me incomodou um pouquinho, porque, tipo, tem uma parte que, algumas partes que o mundo tá meio que, tipo, tá realmente acontecendo o apocalipse, assim, né? Tipo, os pais dela foram arrebatados e tal, e eu tive a impressão de que a única preocupação da Vivi, em certa parte, foi focar se ela ia ou não ficar com o menino, com o Peter. Só que depois disso ela acabou evoluindo, tomou atitudes mais maduras que me fez gostar muito mais dela, e a história não focou só nisso, que foi muito aliviante pra mim. E é um livro onde eu pude perceber a evolução dos personagens em si. E eu sempre gosto muito quando isso acontece nos livros, quando os personagens conseguem evoluir, assim. E as reviravoltas e descobertas também foram muito bem boladas pela autora. Nada muito surreal ou impossível de acontecer. Então a autora soube dosar muito bem o enredo de uma realidade real dentro desse apocalipse, e mesmo assim não deixou de surpreender o leitor, não deixou de me surpreender. Então é uma história sobre amizade, sobre amor, sobre tolerância, sobre crescimento pessoal, sobre fanatismo religioso, sobre religião, mas é muito delicioso de ler. Eu gostei muito, muito desse livro, como eu já falei pra vocês. E pra todo mundo que tem um pé atrás com esse gênero, né, Young Adult, por achar que é tudo igual ou que trata só de tema irrelevante, eu acho que deve ler esse livro aqui e se surpreender, porque esse livro fala de um tema super relevante, apesar de ser do gênero Young Adult. E é uma leitura super válida, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, e recomendo demais pra vocês que leiam Viva contra o Apocalipse. E o vídeo é esse. Se você já leu esse livro, comenta o que você achou. Se não for inscrito no canal, se inscreva e dê um like pra mim se gostou desse vídeo, e a gente se vê no próximo.